Muito boa tarde a todos, os vereadores. Ficar a ausência, em primeiro lugar, da Vice-Presidente, se encontrar de férias, penso que é um inconveniente, vamos ficar, é positivo. Dar só esta nota antes do início da reunião. Portanto, a nossa reunião hoje não vai ser transmitida em direto, mas vai ser disponibilizada para quem estiver em casa o mais rapidamente possível, por dificuldades neste momento do conjunto de trabalhadores da Câmara que estão em período de férias, e tivemos que recorrer também aqui a uma empresa local para fazer a gravação e depois disponibilizarmos, obviamente, nos canais que têm sido usuários. A reunião extraordinária tem 4 pontos, para além dos 2 pontos que eu tinha referido nos anteriores. Há aqui o ponto número 3, que foi uma questão que ficou também na educação a marinar, e pedimos desde já desculpa por isso, quando devia ter vindo já mais cedo, que no fundo é o relatório final da aplicação do contrato, a assinação do estudo de contrato, e o ponto número 4, que foi também uma questão que recebemos recentemente no quadro da candidatura do Centro Comunitário ao Pares, que já passamos cá da Santiago Misericórdia, penso que há uns meses atrás. No essencial, como ninguém se apercebeu, que no quadro da cedência daquelas parcelas já tinha sido discutido por prazo de 5 anos da doação da parcela, e, portanto, vai ser necessário haver esta deliberação para prorrogar o prazo por mais 5 anos até às obras, caso obviamente seja, esperamos nós, objeto de parecer favorável e obviamente de candidatura aprovada por parte do Pares. Bom, ponto número 1, contrato de concessão, exploração e gestão do Serviço Público de Lugares e Parques de Estacionamento, reposição do equilíbrio financeiro em via Assembleia. Eu não vou abster de estar a ler toda esta fundamentação, que é uma fundamentação também essencialmente jurídica, e acho que é preferível explicar mais em pormenor, no entanto, a situação nas várias dimensões. Há 2 dimensões que nós fomos colocando ainda antes do pré-pandemia, do período da pandemia, à Emparque, que tinha a ver, e que no fundo é o grosso, a parte que engrossa, como vocês podem ver no estudo, quer apresentado pela Emparque, quer depois da análise feita pelos nossos serviços, que resulta na possibilidade de nós, volto a dizer, não vou utilizar esta expressão delegação no sentido restrito da palavra, mas havendo a possibilidade, ao abrigo do Decreto-Lei 2014, nós podermos atribuir a responsabilidade de fiscalização do Código da Estrada no que diz respeito ao estacionamento das zonas concessionadas, e, portanto, onde se inclui aqui as zonas afetas a residentes, porque estão também concessionadas com o valor máximo, à empresa concessionária. E, portanto, sendo que é uma matéria que no ano 2021, portanto, daqui a alguns dias, passará para a responsabilidade da Câmara Municipal, paralelamente à GNR, portanto, não deixa de ter essa responsabilidade também, do ponto de vista das suas atribuições. Mas todos nós sabemos a dificuldade que tem existido ao longo dos anos, até sobretudo nas épocas mais altas e de maior afluência aos lugares de estacionamento existentes, as enormes dificuldades das forças de segurança, portanto, por motivos vários. Fácil será percebermos também que, havendo esta atribuição agora afeta ou sob responsabilidade do município, mais facilmente também a GNR ou as forças de segurança, portanto, obviamente terão outras prioridades no quadro daquilo que são as suas próprias atribuições, sendo que também as receitas, diga-se passagem, das contraordenações respeitantes ao estacionamento indevido, que no essencial não é só nas zonas concessionadas, portanto é nas zonas concessionadas, núcleos urbanos e dentro das localidades, passarão a ser, se for levantado pela Câmara Municipal ou por um terceiro, no caso de uma concessão, só nas zonas concessionadas, serão receitas totais do município. Se for levantado pela GNR, 70% será do município e os restantes 60%. O teste não é 100, é 90, porque há 10 para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, passa a ser 70, 20 para a GNR e 10 para a ANSR. Portanto, já vínhamos há algum tempo conversando com a Emparque na possibilidade de serem eles a assumir, portanto, também é a zona mais crítica, e a questão mais crítica, de facto, é a zona concessionada e a Vila de Sesimbra, sem prejuízo de todos os outros lugares de estacionamento ou estacionamentos existentes,
de poderem vir a assumir esta responsabilidade, até porque vai-se substituir essencialmente à Câmara, quer em termos de efetivos, quer na tramitação processual. A Câmara só ficará na fase final com a decisão e com a arrecadação da respectiva receita, no caso das contornações. Tem, obviamente, uma outra vantagem que também está evidenciada em toda a documentação, como vocês podem, se tiveram a oportunidade de ler, eu sei que isto também foi assim, aqui objeto de grande ponderação jurídica da nossa parte e técnica. Também há uma expectativa associada a este reequilíbrio ou equilíbrio financeiro, que é a expectativa não apenas resultante de contornações, porque essa não entra para a equação, mas sobretudo de haver um aumento da receita tarifária, porque neste momento apenas 20%, cerca de 20% dos avisos por infrações ao estacionamento são avisos, portanto não são contornações, são liquidados. Portanto, ou seja, há cerca de 80% daqueles avisos que se colocam nos carros que não são liquidados. E, portanto, isto, ao longo dos anos, tem vindo é normal que os utilizadores tenham vindo a perceber-se que não há consequências pelo não pagamento e, portanto, há aqui também associado a toda esta operação uma expectativa que entra nas contas e na equação do equilíbrio financeiro, quer do ponto de vista da própria empresa, porque acaba de ter a receita correspondente aos 60% da concessão, quer, obviamente, também para o município e, obviamente, para toda a dimensão do reequilíbrio financeiro. Há uma segunda dimensão mais pequenina também pré-pandemia, e que também foi discutida previamente e depois durante também todo este período, que tem a ver, e que foi até adensada com a questão da pandemia, que tem a ver com a adesão da nossa operação de estacionamento ao pagamento para via verde, mesmo aquilo que é on-street, portanto este aqui não somos parques, é na via pública. E, portanto, evitando, atualmente a única plataforma que existe de pagamento, chamemos-lhe assim, online, é através da plataforma da própria empresa, a Telpark. Muita gente não tem, aqui ainda por cima são carregamentos prévios, são com pré-carregamentos e depois vai sendo deduzido em função do montante das horas em que está a estacionar e, portanto, é específico para um operador. A via verde é uma coisa muito mais disseminada e, portanto, toda a gente, uma parte significativa de pessoas já tem e, portanto, na nossa opinião, será mais fácil também haver, por esta via, o pagamento. Portanto, mesmo não traga moedas, não tem que ir ao parquímetro e, portanto, paga efetivamente aquilo que consome, não é? Portanto, se sair mais cedo, paga mais cedo, não tem que estar a preocupar-se também com a situação de estar a acabar o período, ou já passou e agora tenho lá uma contornação. Esta questão não tem um peso grande em termos financeiros, portanto, apesar de, obviamente, o concessionário, neste caso, já não é em Parque, é Dornier, portanto, o nome, obviamente remeter, havendo esta questão, até por, muita pressão da Câmara Municipal, remeter que parte da despesa, aliás, a proposta inicial até era um bocadinho esta, parte da despesa que resulta dessa operação, porque a Via Verde fica com uma parte, sem ser de 5%, um valor por cada operação realizada, fosse objeto também da mesma ponderação com que existe hoje a concessão face às receitas, que era 60% de encargos para a Dornier e 40% para a Câmara Municipal. Depois temos as outras duas questões que sobram, uma delas que foi pedida pela empresa fruto de uma decisão que tomámos, que era o não pagamento de parquímetros entre o período de, sensivelmente, março, não sei se foi logo março, até 30 de junho, e, portanto, vieram ao abrigo também da lei que, entretanto, saiu pedir o reequilíbrio financeiro. E, obviamente, por uma outra, e a última, que tem a ver com a questão da indisponibilidade de utilização de uma das áreas afetas à concessão, que é o Parque do Calvário, que neste momento tem cerca de 170 lugares, por um período expectável de 540 dias, onde está a ser construída a unidade de saúde. Portanto, aquilo que foi a nossa opção foi metermos tudo no mesmo pacote, quer dizer, não fazia sentido cada vez que agora há um equilíbrio financeiro resultante de uma decisão da Câmara de não se aplicar os parquímetros, faz-se uma alteração de 20 dias, ou uma prorrogação de 20 dias, agora há uma questão do Parque do Calvário, faz-se uma alteração por mais não sei quantos dias,
então, também todo este processo demorou mais tempo exatamente por causa disto. E depois demorou mais tempo também da nossa parte, porque tivemos que ponderar e pedimos mais elementos, inclusivamente, como está no processo à própria Dornier, face à proposta que eles nos apresentaram de reequilíbrio financeiro para o horizonte até ao final do contrato, incluindo, obviamente, todas estas dimensões. Dizer também que o reequilíbrio está calculado em função de duas grandes dimensões. A primeira, que é o grosso, que é o aumento da concessão, que a proposta da Dornier era 7 anos e mais uns meses. A nossa proposta são que sejam 5 anos, face à análise técnica que fizemos e que eles aceitaram. E a segunda tem a ver com um equilíbrio por via da receita, sem pôr em causa a receita da Câmara, havendo uma atualização com o tarifário de verão, portanto, que está previsto ser de 15 de junho a 15 de setembro, passar a ser de 1 de junho a 15 de setembro, mais 15 dias, e obviamente uma última dimensão que tem a ver com a atualização do tarifário para a parte do Calvário, que não está, neste momento, vem aqui até por fundamentar a alteração ao regulamento no ponto 2, que terá que existir como um parque de rotatividade e não um parque de longa duração, mas garantidamente ainda vai ter que ser aferido com a Dornier, e a proposta é que seja daqui a 2 anos, portanto temos tempo. Qual é que vai ser o sistema tarifário? Se é incluir algum daqueles que nós temos hoje em dia no regulamento, ou se faremos um específico, tendo em conta que aquilo também é um equipamento muito específico. Portanto, e aquilo tem sido as conversas, não é mais do que isto, com a Dornier, é ter na unidade de saúde um parque que possa ter um período curto de 15 minutos gratuito, os primeiros 15 minutos, portanto, seja aqueles que é só para deixar as pessoas e vão estacionar ao outro lado, ter depois até 1h30 um período que seja razoavelmente económico para as pessoas que vão para as consultas, entre a primeira fração dos 15 minutos e os restantes 65, e depois a partir da 1h30 já ser um bocadinho mais a doer, que é para evitar que as pessoas vão para a praia e deixem ali o carro, mas não está definido. Portanto, aquilo que nos traz aqui hoje, essencialmente, é, dentro deste reequilíbrio financeiro, duas dimensões: a dimensão da alteração ao contrato de concessão com a prorrogação do prazo por mais 5 anos, resultante, obviamente, da análise técnico-jurídica, e a proposta de início, que é o ponto número 2, de início do procedimento para terceira alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito, para incluir, e esse é o essencial, que não está previsto, a questão da fiscalização, não é? E por outro, para depois alterar-se, não sei se já nesta primeira fase, não sei se vamos a tempo para isto, mas pelo menos a da fiscalização é que é o essencial, a questão do modelo tarifário para o Parque do Calvário. Portanto, no essencial, são estas as condicionantes. Isto foi visto também muito amadurecido juridicamente, tendo em conta, obviamente, que não é uma matéria, que é uma matéria com alguma sensibilidade, como é normal. É pacífica, são pacíficas as questões relativas, totalmente pacíficas as questões relativas ao período em que a Câmara, por decisão da Câmara, teve os parques encerrados, os parquímetros encerrados, portanto não estão a ser utilizados. É pacífica a questão do Parque do Calvário. Já não é tão linear, poderia haver aqui várias soluções para a questão da Via Verde. Portanto, neste momento estamos a imputar tudo, os custos ao operador, e faz parte do pacote do reequilíbrio financeiro. Poderia haver aqui uma solução, que era nós, em cada destas operações, perdermos 60%, ou melhor, 40%, assumimos 40% dos encargos, estamos a assumir tudo, estamos a passar tudo para o lado do operador. Obviamente que isto tem reflexo aqui, e é obviamente a da fiscalização, que é aquela que é mais sensível. E será mais sensível do ponto de vista de olharmos para isto juridicamente. A verdade é que quando fizemos o contrato de concessão nem sequer existia este decreto-lei que permite atribuir às concessionárias a fiscalização das zonas concessionadas, fiscalização propriamente dita, na verdadeira acessão da palavra. Ele já tem esta operação, penso eu, que é na cidade do Porto, nas zonas concessionadas. Tem que haver aqui formação dos próprios trabalhadores, tem que estar ligados à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A tramitação do procedimento de contraordenações é feita não por qualquer sistema da Câmara, mas pelo sistema da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e, portanto, compete depois só à Câmara duas coisas: a decisão final,
que no fundo é carregar no botão, ou as pessoas pagam, é o mesmo sistema de uma coima normal de viação, ou pagam por opção própria, portanto, em fase de instrução, ou se não pagarem, depois a tramitação já passará para a Câmara Municipal, incluindo se houver lugar a execuções, por aí fora. Portanto, no essencial, é este o ponto e o estado da arte relativamente a esta matéria. Pergunto se há questões. Vereador Américo. Boa tarde a todos. Como é óbvio, aqui as questões que nos traz, esta questão que agora aqui é colocada, nada objeta, aliás não temos nada contra o que é proposto, mas gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, há dois tipos de questões que entram aqui nesta deliberação, que são as situações conjunturais, do contexto da pandemia e daquilo que nós decidimos aqui de isentar do pagamento dos parques, e depois as questões estruturais. Portanto, a questão conjuntural compreende-se perfeitamente e concorda-se, como é óbvio, não é? Fazer o reequilíbrio em função daquilo que estava previsto. Bem como a questão da construção do Centro de Saúde de Sesimbra e os impactos que tem na concessão. E essas diria que são as questões conjunturais. A questão estrutural é, de facto, nós fazermos transitar estas competências da fiscalização para uma entidade, que neste caso é uma entidade privada, não é essa a questão. Não vou dizer que neste contexto, se calhar, não é a única solução possível, mas continuo a referir aquilo que sempre disse aqui, que é a eventual necessidade de nós, mais dia, menos dia, e diria mais ano, menos ano, se calhar já devíamos ter pensado nisso há mais tempo, e já o tenho vindo aqui a dizer, da questão de sermos nós a ficar com a operação. Não estou a dizer a operação dos parquímetros, mas a operação da fiscalização também. E, portanto, não, mas é que essa questão coloca-se, aliás, tenho vindo a falar sobre esta realidade, porquê? Porque nós não temos só problemas de ordenamento de trânsito na freguesia de Sesimbra, temos problemas de ordenamento de trânsito em todas as freguesias, algumas em períodos muito críticos, e estou a falar da freguesia do Castelo e em particular da Lagoa da Albufeira, no período de veraneio, e importava ter uma força policial municipal, não estou a falar com uma dimensão que outros concelhos têm, que efetivamente pudesse regular estas questões da fiscalização e do estacionamento e da circulação, diria em parceria, salvo seja, porque as competências são diferentes, com as autoridades policiais, neste caso com a GNR. Não está em causa que não votar este documento contra, pelo contrário, vamos votá-lo a favor, mas era bom dizer que estamos cingidos à Concha de Sesimbra porque é onde há concessão, tudo o resto fica um pouco à margem. E esse é o grande handicap desta situação, isto é, nós precisávamos de ordenamento do trânsito noutras freguesias, precisávamos de fiscalização também noutras freguesias, percebemos que as forças policiais têm alguma dificuldade em fazer tudo o que lhes é exigido e muito lhes é exigido, e quero aqui dizer que muito é exigido às forças policiais e muito vão fazendo, mas têm as suas limitações. E eu acho que poderia, e temos que pensar, não estou a dizer que é agora nem é o contexto, se calhar nem é a época, nem é, diria, não estão reunidas as condições mínimas face à contingência que nós vivemos para avançar para uma coisa destas. Já falei desta ideia de termos uma polícia municipal há mais tempo e há mais anos, mas é algo que nós devemos pensar. É claro, agora temos aqui, diria, um balão de 5 anos em termos da concessão e da prorrogação do prazo, mas se calhar é um tempo mais do que suficiente para repensar o que é que queremos ou não queremos fazer para o futuro. E, portanto, no fundo era deixar-vos esta nota, não é uma crítica, aliás concordo com tudo o que aqui está, sendo que o contexto atual da pandemia e da imprevisibilidade e tudo mais, também é difícil para a Câmara reorganizar-se e criar uma divisão, um departamento, uma unidade para fazer isso. Percebo, mas é bom que nós vamos pensando nisso. Porquê? Porque a pressão urbana, a pressão do estacionamento, o estacionamento desenfreado, em algumas áreas do concelho em épocas muito limitadas, e a fiscalização, que não acontece, diria, vai acontecer em Sesimbra de uma forma mais incisiva, por razões objetivas. Há uma concessão, há um conjunto, há uma realidade que não é a realidade do resto do concelho, mas que a realidade do resto do concelho também precisava. Não estou a dizer que precisávamos que em Parques agora fosse fiscalizar a Quinta do Conde ou fosse fiscalizar diria, a Lagoa da Albufeira e o Castelo, porque não existindo serviços no Castelo e não existindo
serviços na Quinta do Conde que justifiquem aquilo que acontece, por exemplo, aqui na Avenida Marginal, não é? Toda a gente estaciona ali porque vem à Câmara, vai às finanças, portanto, há uma série, vai ao centro de saúde, vai aqui, vai ali, vai tratar daquilo que são os assuntos do seu interesse, e bem, vai à conservatória, vai, enfim, mas confesso que era bom que nós, mais dia menos dia, nós, Câmara Municipal, com este Executivo ou com outro, viesse a pensar seriamente na questão de podermos ter um pequeno corpo de polícia que pudesse fazer, polícia municipal, que pudesse desempenhar estas funções. E acho que não vinha daí mal ao mundo, ficaríamos com essa operação, diria, na exclusividade. Confesso que ficar com a operação do parqueamento, de fazer a gestão do parqueamento, se calhar é mais difícil. Mas a questão da fiscalização não. A questão da desfiscalização entronca também. Portanto, uns fazem uma coisa e os outros fazem outra. Portanto, diria que é a minha opinião, sempre foi a minha opinião, apesar de ter votado a favor da questão da Emparques. Mas uma coisa é a fiscalização para todo o território, não só cingidos aqui, mas também não temos... Isto é, se tivéssemos parqueamento na Quinta do Conde, não me faz muito sentido também. Ou se tivéssemos parqueamento na Lagoa da Alfara, que também não me faz muito sentido, não é? Porque são realidades completamente distintas, é bom que nós saibamos disso. A pressão do estacionamento, essencialmente, nos períodos críticos e por causa dos serviços, porque é verdade, os serviços estão concentrados na Vila de Sesimbra, seja os serviços da Câmara Municipal, que também dão resposta à freguesia do Castelo, seja a repartição de finanças, só há uma e está em Sesimbra, a Conservatória do Registro, bom, já há cartórios notariais noutras freguesias, mas a Conservatória do Registro Predial, do Registro Civil também está em Sesimbra. Portanto, há aqui um conjunto de serviços que estão aqui e percebe-se... Diz? Cemitério, não é? O cemitério, pronto. Sim, exatamente, também há uma zona de concessão nessa área e, portanto, há aqui um conjunto de questões, mas que devíamos alargar o espectro em termos da fiscalização e do ordenamento do trânsito e sua fiscalização, em parceria, como digo, com as forças policiais, em articulação com elas, para que pudéssemos ter as coisas mais organizadas. É mais um repto, e lançar a ideia que tenho vindo aqui a lançar, que não tem tido grande acolhimento, mas, bom, há duas questões, as questões conjunturais, decorrentes do contexto em que estamos a viver, e a questão de fundo, que é uma questão estrutural, se devemos ou não devemos avançar mais dia menos dia para ter um corpo de polícia com alguma limitação, não é nenhum mega corpo de polícia com não sei quantas divisões e departamentos e secções, mas ter, de facto, essa resposta a nível municipal. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão. O Vereador Sérgio Marcelino. Boa tarde a todos. Só de referir aqui algumas questões relativamente não só ao que estamos a falar aqui hoje. De facto, hoje o que nós estamos aqui a abordar é o que vai acontecer na Vila de Sesimbra, e é o único espaço que nós neste momento, a única área, não espaço que temos concessionada. E de facto existe aqui uma intenção por parte da Câmara Municipal de gerir isto da forma possível. No passado que é presente, por parte das forças policiais, não tem a capacidade, e é demonstrada e até afirmada, quando é solicitado pelos próprios serviços da Câmara Municipal e quando existem problemas de estacionamento abusivo e de forma deliberada e outra até continuada, porque nem sabemos de quem são as viaturas, alguns deles até são turistas que vêm à vila e estão aqui em Sesimbra a usufruir daquilo que lhes é proporcionado. Mas, de facto, neste momento, e já foi tentado no passado, serem os serviços da Câmara Municipal a fiscalizarem o espaço público e não correu bem. Não correu bem porque há aqui uma relação... Isso foi no passado, não é a primeira vez que existe esta tentativa que eu posso e que nós podemos assumir como uma tentativa de sucesso e que de facto inicialmente teve aqui alguns constrangimentos e algumas reações menos positivas, mas de facto hoje em dia toda a gente diz que de facto isto veio ajudar à dinâmica não só de estacionamento, ao ordenamento e até do próprio comércio. É fiscalizado de todo? Não. Em reuniões que em parque nós temos aqui situações que é isto que hoje está a ser votado também nos permite, de facto, não é só fiscalizar, mas é também punir os infratores. Temos aqui situações de pessoas que estacionam nos lugares tarifados em que não acontece nada porque não existe, digamos, enquadramento legal para isto. Mas, voltando à questão que o Sr. Vereador colocou, noutros locais, a Quinta do Conde é um problema. O Quinta do Conde, há pouco referiu-se, que se calhar não foi intencionalmente, não faz sentido o estacionamento tarifado
privado? Faz. Faz sentido em alguns locais. Na avenida principal, todas aquelas zonas onde estão os bancos, onde estão as clínicas, a Praceta da Juventude, aquela praça que neste momento ainda não tem nome, que era chamada Praça do Mercado Levante, em frente da Caixa Geral de Depósitos. Daí, digamos, em direção de Poente, toda aquela avenida principal até ali perto que a rua é a Rua Vasco da Gama, ou antes do Forno da Vila, toda essa zona tem um problema exatamente semelhante àquele que tem a Vila de Sesimbra, que é um comércio muito intensivo, um comércio dinâmico e que acaba por não ter esta rotatividade e esta, digamos, disponibilidade de ter os lugares disponíveis para vou comprar e na avenida principal, isso mais tarde ou mais cedo, e na Quinta do Conde, por muito que nos custe, a Quinta do Conde neste momento tem um problema gravíssimo associado ao estacionamento. As vias não foram preparadas para receber toda esta quantidade de viaturas que neste momento estão estacionadas. É um problema que nós temos. Nós já abordámos isto aqui em outras reuniões de Câmara, relativamente à necessidade de livrar o espaço público de viaturas abandonadas, viaturas que estão por lá, não sabemos muito bem o que é que lá fazem, algumas delas até sem matrícula, e a Câmara Municipal está a dinamizar para o próximo ano, e já falámos aqui também, um espaço para recolher essas viaturas. A fiscalização feita por parte da Câmara Municipal, já o tentámos uma vez na Vila de Sesimbra, não quer dizer que por ter corrido mal uma vez não venha a correr mal, mas de facto neste momento nós não temos capacidade e vamos aprovar hoje esta possibilidade e ver se isto corre bem, porque de facto a Vila de Sesimbra é aquela que tem neste momento os maiores problemas. A Quinta do Conde também tem, mas tem a ver com o problema da própria vizinhança, em que os próprios vizinhos não se conseguem entender e criam problemas uns aos outros, porque ainda existe muito espaço na Quinta do Conde para estacionar as viaturas, mas o problema persiste porque eles não se entendem uns com os outros. Nós sabemos, o Sr. Vereador vive lá, e de facto aquilo é um problema que tem a ver mais com uma postura de proximidade entre eles e com muito facilmente. Eu tenho o Pelouro e tenho do trânsito que tenho, e depois tenho também a rede viária e todas essas questões. A rede viária, o trânsito, a ocupação do espaço público, as obras, e mais de metade, eu não queria exagerar, mas 80% dos atendimentos que eu faço na Quinta do Conde, já o referi uma vez, tem a ver com estas posturas dos vizinhos. Eu não posso entrar, aquele sacana estaciona o carro de forma propositada para não poder entrar na minha viatura, onde é que eu coloco o carro? E de facto este é um problema na Quinta do Conde. Ou seja, o problema do estacionamento não é só um problema da Vila de Sesimbra, já o é na Quinta do Conde, e de facto nós da Quinta do Conde temos também que pensar, e o repto que o Sr. Vereador lançou faz todo o sentido, mas eu não levava o repto para a questão de criarmos aqui porque nós não temos possibilidade para isso do ponto de vista de gestão do pessoal, de criarmos aqui uma unidade para gerir o trânsito no resto do Conselho. Esta possibilidade que nós temos aqui, vamos aproveitá-la e hoje vamos votá-la e vamos aprová-la certamente, é uma oportunidade que há muito esperávamos para gerir o caos que nós todos conhecemos na Vila de Sesimbra, principalmente no período do verão, não é só no verão, o período festivo, quando há festas, quando há o carnaval, e de facto é um caos e muitos de nós sabemos que isto é um constrangimento para toda a população e para quem nos visita. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Francisco Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de reforçar aquilo que foi dito e concordando com a proposta, mas esta proposta só está em cima da mesa devido à incapacidade que a Câmara Municipal tem, pelos seus próprios meios, de fiscalizar o estacionamento indevido, quer em áreas tarifadas, quer em áreas que não são tarifadas. Porque se tivéssemos essa capacidade, nós estaríamos a colaborar com uma entidade externa, que não a Câmara Municipal, para nos ajudar a fiscalizar este estacionamento indevido. Concordo com aquilo que o vereador Sérgio Marcelino diz. O problema de trânsito e de estacionamento aqui em Quinta do Conde é igualmente grave. Provavelmente não é tão mediatizado como na Vila de Sesimbra, mas eu diria que, em termos de problemas que pode colocar a uma fiscalização efetiva da fiscalização do estacionamento, pode ser até mais complexo de resolver, digamos assim. Assim como em algumas bolsas que precisamos de se calhar ponderar na freguesia do Castelo. Eu lembro-me que o problema da Lagoa da Albufeira
aqui há uns 10 ou 12 anos atrás, ou mais, não me lembro quantos, colocou-se a possibilidade de fazer uma bolsa bastante grande de estacionamento, na casa dos 300 lugares de estacionamento, numa franja da Mata da Amieira, que até já estava identificada, não conflituando com aquela área de grande valor ambiental, que possibilitasse que as pessoas tivessem uma alternativa a estacionar em todo o lado, em cima dos passeios, à frente das casas das pessoas, e que tivessem uma alternativa viável para ir para a praia. Porque a alternativa que está lá não é suficiente, não é? Temos lá estacionamento, mas é de todo insuficiente face às necessidades que, em períodos de época alta, nomeadamente balnear, se colocam para aquele território. E então é carros de todo lado. E, portanto, faz sentido avaliarmos onde é que há possibilidade de alargar esta visão que temos agora para a Vila de Sesimbra. Em relação à Polícia Municipal, e para terminar, Sr. Presidente, gostava de dizer que aqui há uns 13 anos atrás, o PSD, na minha pessoa, falou pela primeira vez nos órgãos municipais da criação de uma Polícia Municipal. Mais, não falou de ânimo leve. Visitou algumas estruturas da Polícia Municipal de Cascais, de Tavira, de Oeiras, e constatámos, com essa parceria que pedi a esses municípios e aos responsáveis pelas respectivas polícias municipais, como é que se podia agilizar a concretização de uma estrutura destas num município como Sesimbra. É uma decisão que, se for tomada, vai ter consequências passado 2 ou 3 anos. O Polícia Municipal tem que ter formação. Em alguns municípios com outra dimensão, as coisas são mais fáceis. Por exemplo, a Polícia Municipal de Lisboa é composta de centenas de operacionais que vieram diretamente da PSP, que já tinham formação e para os quais não foi preciso dar formação desse ponto de vista. Por outro lado, abarcam muito mais áreas que não só a questão do estacionamento, como é óbvio, e que para nós de Sesimbra também era importante. Lembro-me perfeitamente que em Cascais nos foi apresentado o modelo de funcionamento deles, onde eles tinham infrações urbanísticas, identificadas pela Polícia Municipal, infrações de trânsito, identificadas pela Polícia Municipal, infrações de ocupação de espaço público, infrações de publicidade no espaço público e muitas mais, que de facto, do ponto de vista deles, e com um investimento muito grande, quando digo muito grande, estamos a falar de alguns milhões de euros, depois, a médio e longo prazo, se tornou um investimento que teve retorno, porque de facto uma estrutura como a Polícia Municipal gera algumas receitas. É uma questão que temos de facto que equacionar para o futuro, porque tudo isto são problemas que temos. Esta proposta veio resolver para já o problema da Vila de Sesimbra, até porque qualquer decisão que tomemos para o futuro em qualquer executivo municipal que esteja a funcionar, demora sempre alguns anos a implementar isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dar aqui 2 ou 3 notas também. Deixem-me primeiro colocar a questão nestes termos, e sem discordar da abordagem que todos nós fizemos, mais incisiva ou menos incisiva em determinada dimensão. A operação de fiscalização de estacionamento, independentemente de ser em zona concessionada ou em zona não concessionada, não muda no dia 31 de janeiro. Portanto, não saem competências, e isto fica claro, não saem competências das forças de segurança para as câmaras municipais tucur. Portanto, continuam a haver competências das forças de segurança. O que se adensa é que as câmaras municipais podem também, obviamente, executar essas mesmas competências, sobretudo ao nível do estacionamento, e volto a dizer, estamos a falar no estacionamento, dentro das zonas urbanas e dentro das localidades, e a lei define claramente o decreto-lei da descentralização, que é entre as placas de início e de fim de localidade. No dia 1 de janeiro, no dia 2, não vai haver uma alteração àquilo que é o dia 29, 30 ou 31 de dezembro. Também nós reconhecemos, e volto a dizer, sem prejuízo de acompanhar grande parte, para não dizer em todo, as considerações que foram colocadas, dou sempre esta nota. Há falta de efetivos que nós temos e temos, que deem resposta, por um lado, às necessidades do Concelho de Sesimbra, e por outro, às especificidades que o próprio Concelho tem,
que de facto, em determinados períodos do ano, e a Câmara também não se pode esquecer que, se assumir responsabilidades, ou quanto mais responsabilidades assumir, também não se pode esquecer desta sua característica, não é? Portanto, que é muito mais densa em determinados períodos do ano do que noutros. Mas, volto a dizer, não podemos nos esquecer que há, efetivamente, falta de efetivos. E tem sido um drama, ao longo dos anos, e o ano atual não foge à regra, não é? Apesar das condições e da conjuntura e das dificuldades, onde as forças de segurança até são chamadas por força de um conjunto de diplomas legais de fiscalização de matérias concretas e específicas desta situação de pandemia e de constrangimentos que existem, e nós continuamos a bater-nos com um conjunto de falta de efetivos. Bom, nós podemos dizer, e eu acho que esse é um caminho que deve ser ponderado, eu não estou a dizer, eu também não me refugio a dizer que não deve ser ponderado. Se a Câmara se vai substituir um conjunto de matérias, se olharmos para a questão sobretudo, trânsito e segurança, naquilo que é possível, matéria ambiental, nós já sabemos a dificuldade que hoje nós temos, até em matérias que são sobre a nossa responsabilidade, o nosso regulamento tem a ver, sobretudo, com a questão dos resíduos, e dos montes, e dos verdes, etc. Sabemos a dificuldade que é o CEPNA. Há 2 elementos do CEPNA para Palmela e Sesimbra, não é? Portanto, as dificuldades que têm os vigilantes de natureza do ICNF, não é? Quase não existem. Eu diria que a Câmara pode substituir, mas tem que se ponderar bem. Eu aí concordo com aquilo que foi dito aqui pelo vereador Francisco Luís. Acho que isto tem que se começar a fazer um estudo, e isto não é de um ano para o 2, isso provavelmente demorará um mandato, ou mais do que um mandato, a estudar uma viabilidade. E isto não é mais do que hoje temos uma divisão de fiscalização municipal, não é? Que essencialmente, isto para ser correto na linguagem, que todos nós conhecemos, aliás, os 6, hoje não somos 7, o seu principal core são infrações urbanísticas, depois consegue ainda dar uma perninha nas ambientais e sobretudo nos nossos resíduos, e na parte económica, relativamente aos licenciamentos e à ocupação do espaço público e publicidade, já meio vá lá coxo, não é? E também sabemos que, conforme foi referido, num corpo que engrossa uma fiscalização mais efetiva, mais consistente, garantidamente não é possível fazer sem a devida formação e sem ter também os recursos humanos adequados, que garantidamente não são, com todo o respeito e valorização do trabalho que fazem hoje, não se pode acometer a técnicos e a trabalhadores da Câmara que estão habituados exclusivamente a questões urbanísticas e todo o seu conhecimento e todo o seu know-how foi em torno disto quer dizer, e o único curso que há, porque mesmo assim nós hoje, grande parte da fiscalização são assistentes técnicos, não é? Portanto, que podem concorrer para ali, como podem concorrer para estar no balcão único de serviços ou para estar com o atendimento do urbanismo. A figura de fiscal municipal é uma formação do Centro de Estudos e Formação Autárquica, hoje Fundação de Estudos e FEFAL, que é um curso de uns meses, não é? E que entronca muito sobre as questões do urbanismo, propriamente ditas, e portanto depois lá faz umas lambidelas por uma outra dimensão. Portanto, acho que, de facto, faz sentido começarmos a olhar num quadro de um estudo até de viabilidade económica que o município possa vir a ter, mas nunca esquecendo que também não podemos olhar no quadro e no momento, e às vezes também nos esquecemos disso, de haver uma exigência também do município e da Câmara Municipal àquilo que devem ser, efetivamente, as necessidades de efetivos para dar resposta àquilo que são as necessidades dos problemas do dia-a-dia. E isto, às vezes, nós também nos esquecemos, e eu aqui faço minha culpa porque também me esqueço, apesar de nós falarmos muitas vezes aqui com as forças de segurança. Uma segunda nota relativamente à questão conjuntural, que foi aqui levantada, e bem, apesar disto, quer dizer, nós estamos aqui a fazer uma coisa que, no essencial, para além da questão da fiscalização, que eu ainda queria dar aqui mais uma segunda nota, há uma parte que, garantidamente, nós teríamos que fazer, por muito pequena que ela seja, que é o reequilíbrio financeiro proveniente de uma decisão da Câmara. E nada nos garante, e agora vou dizer, exatamente, nada nos garante que daqui a uns meses não tenhamos que fazer outra, não é? Portanto, e apesar dela ser, pronto, aquela que às vezes, que é aumentarmos concessão
No fundo, o reequilíbrio financeiro só pode ser feito por duas dimensões. Ou redução naquilo que é a receita da Câmara Municipal, ou o pagamento, portanto, ou seja, financeiramente, ou, obviamente, aumentando a concessão, face àquilo que tem sido a estimativa da arrecadação de receita dos últimos anos, na proporção que o concessionário tem. Nada nos garante que daqui a uns meses não tenhamos que estar aqui a tomar outras opções e depois vamos ter aqui outro reequilíbrio financeiro. Mas deixem-me dar esta questão, que era esta segunda nota, relativamente à fiscalização. Portanto, desde 2014 já era possível que a concessionária não resulta do decreto-lei de descentralização. Desde 2014 que já era possível, aliás, eu penso 2015, o decreto-lei é de final de 2014, já era possível as câmaras municipais delegarem estas matérias nas concessionárias. Portanto, ou seja, a fiscalização nas zonas tarifadas. Aqui nunca se fez, eu penso que isto foi abordado até uma ou outra vez no mandato passado, no final do mandato passado. E foi abordado porquê? Porque começa a haver uma incidência cada vez maior de não pagamentos dos avisos. Isto é como tudo na vida. Há matrículas, e nós não sabemos quais são, portanto isto é informação da concessionária, há matrículas que têm dívidas superiores a 10 mil euros de estacionamento. Não é? Basta perceber a dimensão, às vezes, deste processo. E, portanto, a única forma que a concessionária, neste momento, teria é, efetivamente, meter uma injunção, e, portanto, com toda a tramitação processual e jurídica que daí advém, às vezes passivos que bem, eu admito que no caso destes 10 mil euros fizesse algum sentido, agora para receber 10, 20, 30 ou 40 ou 50 ou 60 ou 70 ou 100 euros garantidamente não justifica. E eu não me chocará, porque faz algum sentido, não me chocará que mesmo que haja uma solução, e aqui num quadro meramente hipotético, e reconhecendo também aquilo que foi aqui dito, que não é só na Vila de Sesimbra, mas não me chocará que mesmo num futuro ótimo, em que haja uma dimensão maior de uma fiscalização ou polícia municipal, conforme aqui foi referido, que possa ter essa responsabilidade, não me chocará que dentro das áreas tarifadas esta matéria também esteja com o concessionário. Quer dizer, se não tiver com o concessionário, há de estar a esgotar recursos também que podem fazer falta por outras coisas no quadro daquilo que seria uma fiscalização municipal, uma polícia municipal mais adensa sobre esta matéria. Portanto, não me chocará no futuro, penso eu, que o concessionário fique com esta questão. Voltando a dizer, isto também não será, do ponto de vista da opinião pública, totalmente pacífico. E a gente tem essa noção. Porque hoje a pessoa A ou a pessoa B que estaciona indevidamente aqui na Vila de Sesimbra, na zona tarifada, sem pagar parquímetro, ou passando a hora, não indo lá meter outra moeda, se tem o azar de passar um fiscal e não um trabalhador dos parquímetros, um valor que poderia neste momento atingir 5 euros, que era o máximo diário por dia, vai atingir esses 5 euros mais uma multa de 30 euros, no mínimo, que é a multa menor de estacionamento indevido. E essa ninguém la tira. Portanto, já começa a haver mais alguma... Portanto, há aqui uma questão que não é estritamente a questão só da fiscalização e da entrada em funcionamento, deste decreto-lei que atribui às câmaras esta possibilidade, mas, sobretudo, porque ela já era possível desde 2014 e porque nós estamos a atingir, do ponto de vista da nossa operação de estacionamento, valores do ponto de vista de avisos, que começam a ser incomportáveis e é preciso, obviamente, regularizar toda esta matéria. Deixa-me dar mais duas notas ainda sobre a questão do estacionamento. E esta, para mim, é uma das grandes preocupações e nós temos em cima da mesa, e eu estou a dizer isto ainda, nem sequer falei com o vereador Sérgio Marcelino, nem com o vereador Zé Polito, nem com ninguém, estou aqui a colocar pela primeira vez. Um dos problemas que nós vamos ter, e isto sem prejuízo, se tudo correr bem, daqui a, eu diria 2, 3 meses, termos mais 300 lugares na Marginal Poente, que serão tarifados, não é? Sem prejuízo de haver todos os projetos, incluindo o projeto dali da zona da Amélia Frade, que prevê mais 100 lugares públicos e que está neste momento em fase de licenciamento, mas quer dizer, não será para daqui a um ano nem dois, na melhor das hipóteses, daqui a 3 ou 4, e outros que obviamente são de iniciativa municipal, mas também não serão daqui a um ano nem dois, e garantidamente, na melhor das hipóteses, daqui a 3 ou 4. O Parque do Calvário era um parque de longa duração que tinha aqui uma função para uma tipologia de utilizadores que
também é muito específica do Conselho de Sesimbra, não é muito usual, se vimos noutros conselhos, haver este tipo de utilizadores de parquímetro e de cartão, que é o cartão de profissional, que estava neste parque e no parque aqui da Vila Amália. Sendo que o parque da Vila Amália, não sendo propriedade do município, a parcela de terreno, não havendo, e está numa massa insolvente, a partir do momento em que está na massa insolvente, nunca mais houve uma autorização para que a Câmara pudesse, de certa forma, regularizar. Portanto, não sei se vocês se recordam, com os anteriores proprietários, que Sesimbra 2000, havia sempre uma autorização em que a Câmara depois punha os serviços sociais ou um clube, e, portanto, as pessoas entravam, quem tinha o cartão sobretudo na época alta, quem tinha o cartão de profissional, e eram tarifado para quem, obviamente, tarifado €1 por dia, também não, penso eu que era esse valor, para quem não tinha o cartão de profissional. Bom, há 3 ou 4 anos esta parte que aquilo está aberto durante o verão, é uma bolsa de estacionamento que não é tarifada, que é de facto está lá para profissionais, mas que chega à altura do verão está completamente cheia, não é? Portanto, o Parque do Calvário vai ficar, e estamos a falar de 170 lugares, neste momento vai ficar inviabilizado pelo menos durante, eu diria 2 anos, em bom rigor, são 2 anos. E portanto nós ficamos aqui sem uma solução, que também não vai ser pacífica. Nós estamos, e era as 2 dimensões, nós estamos neste momento a conversar com o Emparque, não é com a Dornier, apesar de ser a mesma administração. A Emparque é quem tem a gestão dos estacionamentos subterrâneos, a Dornier é quem tem os estacionamentos de superfície, on street, mas é o mesmo grupo, para uma possibilidade de, por um valor que seja mais ou menos residual, é só para vocês me dizerem se isto faz algum sentido. Eu não sei se vai ter adesão, se não vai ter. Para um valor que será, quer dizer, residual tem sempre aqui as aspas, mas estamos a falar provavelmente entre 15 e 20 euros, barra 30, 40 mensais de avanças para profissionais no Parque do Mar da Califórnia. O Mar da Califórnia neste momento não tem avanças, mas é privada, é uma operação totalmente privada. Há disponibilidade da Emparque em fazer dentro destes valores, portanto 15 euros mensais, dias úteis, 15, 20 dias úteis, 30, 35, incluindo fins de semana para profissionais. Eu acho que isto, salvo minha opinião, obrigaria, e eles são disponíveis para fazer um acordo connosco, é um acordo que não tem nada a ver com isto, não é? Portanto, com o que estamos aqui a falar. Obrigaria a utilização da Telparque, porque as pessoas entram, portanto, era a Câmara que indicava quem são as pessoas, quem são as matrículas. As pessoas tinham que ter aquela aplicação e entram lá no parque com a aplicação, portanto, a partir do momento que... E era saber se isto faz algum sentido, e provavelmente fazia sentido se a gente também não debitasse o valor que é bianual do cartão, porque as pessoas não tendo também a oferta, não vão pagar um cartão de profissional. Portanto, esta era uma dimensão. A segunda questão, que foi daquelas que nós, de facto, não fechámos com a Dornier, agora voltando ao concessionário, mas que tem estado há muito tempo em cima da mesa e não está fechada, até porque para nós precisamos aqui também, até do ponto de vista de uma matéria hoje sensível, que é a proteção de dados, perceber como é que isto funciona, para além da questão dos valores, que é a possibilidade de ser a Dornier a emitir os dísticos de residentes, profissionais e segunda habitação. Sob informação da Câmara Municipal. Isto teria aqui esta vantagem. Nós, neste momento, não estamos a incumprir com o regulamento, mas já está meio adulterado, porque há questões que foram omissas, e sendo omissas têm que se resolver, não é? Que não estavam previstas no regulamento, que provavelmente agora vamos ter que as limar. E eu não sei, por isso é que eu queria colher aqui também a vossa opinião, se isto pode fazer algum sentido. Nós, uma das coisas que não previmos, e depois o Sérgio, se quiser dar mais alguma informação complementar, se eu me esquecer de alguma coisa, uma coisa que não se previa era, por exemplo, e no caso da Vila de Sesimbra, estamos a falar da Vila de Sesimbra, que é um tempo tarifado, não é?
há um conjunto de pessoas idosas que os filhos chegam à Câmara com um conjunto de atestados e declarações e informações médicas de que o familiar, seu familiar direto em primeiro grau, normalmente pais ou mães, não é? São dependentes e precisam de acompanhamento regular. Isto é omisso no regulamento. A Câmara tem emitido cartões sempre que há estas declarações. Depois surgiu uma segunda questão que tem a ver com as pessoas que têm mais do que 2 viaturas da primeira residência. Lá vem a dizer que é até 2, mas depois as pessoas dizem, mas eu sou aquela história dos estantes, e dos estantes tenho uma viatura agora, outra depois, outra não sei quantos. Também é inviável estar de 2 em 2 meses a substituir-se. E, portanto, há uma abertura até 4 viaturas no mesmo cartão, ou seja, a pessoa só tem um cartão, mas tem 4 matrículas, portanto, só pode deixar um carro, teoricamente. Claro que nós também já nos apercebemos, e isto é muito feedback da parte do concessionário, porque é aquele que anda na rua, não é? Mais do que nós, a ver todos os carros, que neste momento há muito mais cartões do que aqueles que a Câmara emitiram. Portanto, isto não é fácil, será fácil perceber que há duplicação de cartões fora do contexto regular da Câmara Municipal. Portanto, coisa que ficaria também dirimida com o facto de ser a empresa, a própria empresa, a fornecer os dísticos. E porquê é que seria a empresa? E a única questão que está aqui, é a única não, portanto, há esta questão de fundo, se é ou se não é, há aqui a questão da proteção de dados, por um lado, e há esta questão que se deve colocar, que é, a empresa facilita porque nem sequer precisa de ter dístico, porque tem as matrículas, portanto, eu estou naquela rua que é de residentes, e chego com o scan do telemóvel, aqui se aquela matrícula está no sistema, não paga, não está em infração, se não está no sistema está em infração, coisa que nós não conseguimos fazer. E depois uma segunda questão que é, se faz ou não faz sentido que nós, coisa que fizemos, portanto apesar de ser omisso, não é? Ter mais do que 2 matrículas por fogo, não é? Por fogo. Ou se faz sentido, e isto numa altura que estamos a rever o regulamento, são todas as questões que temos que ponderar. Se faz sentido ter mais do que 2 matrículas por fogo, se faz sentido que as matrículas sejam por tipologia de fogo, e se faz sentido, uma questão que também já vimos noutros municípios, mais ou menos como é que funciona, incluindo Lisboa, que é ser até 2 viaturas por fogo e há uma 3ª, ou 4ª, ou 5ª, ou 6ª viatura que paga um valor que é 4 vezes ou 5 vezes superior ao da primeira viatura, portanto, ou seja, há aqui uma progressividade face àquilo que é o número também de viaturas por agregado familiar, ou por fogo. Ter estas 2 dimensões faz sentido a gente atalhar caminho dentro desta, não é de nenhuma negociação, portanto é uma abordagem que estamos a fazer em que há luz verde da parte em parque. Se isto faz algum sentido, também não vale a pena se a gente achar que não vai para lá ninguém, por 15 euros dias úteis, ou 20 ou 25, incluindo fins de semana, e se faz sentido a gente ponderar a questão da emissão dos dísticos, salvaguardando, obviamente, esta questão também à margem, que é a proteção de dados. Sérgio. Sr. Presidente, era só para reforçar aqui um pouco esta questão que o Sr. Presidente acabou de falar, esta última intervenção, relativamente à utilização dos cartões. Recentemente tivemos uma reunião com os serviços da Câmara Municipal, nomeadamente os técnicos que nos acompanham relativamente a estas questões da ocupação do espaço público, e dizia-me o engenheiro Ricardo Nero, estávamos a falar, até foi uma daquelas reuniões que nós temos agora, que já nos começamos a habituar, via Teams, em que neste momento nós não temos reclamações dos munícipes da Vila de Sesimbra, e também nem daqueles que, como se referiu o nosso Presidente, que vêm dar apoio aos seus familiares aqui na Vila. De facto, existe uma série de pedidos que nós temos dado a resposta, ou seja, temos um familiar, um idoso, que reside aqui, e que o apoio à pessoa é feito pelo familiar que não vive cá.
Não vive cá, não vivendo cá, segundo o nosso regulamento, não tem direito, ou seja, o número de contribuinte não está associado à Vila de Sesimbra, não é residente, na freguesia de Santiago. Nem sequer, alguns deles nem sequer, os números de contribuintes nem sequer estão associados ao próprio Conselho de Sesimbra, mas de facto é-lhes permitido que venham dar apoio familiar aos idosos, e não sendo sempre idosos. De facto, neste momento nós não temos reclamações, também não temos reclamações porque demos resposta. E daí, o que diz o regulamento é que pode ter 2 cartões e cada cartão podem ser associadas 2 matrículas. Estamos a falar de 4 viaturas, como o Presidente disse. Não é um cartão 4 viaturas, mas são 4 viaturas. Sendo que depois havia também o problema de isso não era suficiente porque havia também o familiar que vivia na freguesia do Castelo, da freguesia daqui do Conde, ou nem sequer vivia no nosso concelho, e colocámos lá mais uma matrícula. Nós temos uma situação que tem um cartão 3 matrículas, sendo que aqui cada residência tem direito a 2 cartões. 2 cartões, existe a possibilidade de ter 3 matrículas em cada cartão, já estão a ver o que é que está aqui armado. Sendo que, depois, para além disto, o Sr. Presidente não referiu, ainda existe a cópia, ou seja, os cartões não têm assim, são de fácil digitalização, e hoje em dia temos, não é só o Photoshop, existe toda uma série de ferramentas. As notas é mais difícil que eles são apanhados. Nós não conseguimos. E, de facto, temos aqui um problema, de facto, iminente, e a empresa, neste caso a concessionária, em Parque, coloca-nos isto. Tivemos aqui uma reunião, até neste próprio local, nós não fazemos a menor ideia de quantos cartões que existem neste momento distribuídos e pela vila e colocados nas viaturas, o que prejudica também a própria atuação da concessão, porque nós também temos cartões de residentes, não é? Que são colocados, por exemplo, nas zonas mistas, sendo residente, não tem que pagar nada. É verdade, e tem lá o cartão de residente. Se for na Avenida da Liberdade ou nas marginais já é diferente. Ou seja, de facto, este é um problema. Nós pensamos que temos que fazer, é necessário de disciplinar isto. Temos alguma dificuldade, porque temos esta realidade, que é a realidade da população da Vila de Sesimbra, alguma dela é muito envelhecida, e que os apoios que são dados a essas pessoas são familiares que não residem cá. Temos que resolver este problema. Depois temos também a própria atividade económica, que eles têm que estacionar em algum sítio para desenvolver a sua atividade. Como sabemos, existe um regulamento que só permite, o que diz o regulamento, as cargas e descargas deviam ser feitas antes das 10 horas, eu creio que era antes das 10 horas da manhã, mas de facto isso nunca é executado e nós vimos regularmente as vias de circulação impedidas com os carros, não interessa agora cerveja, fruta, o que seja. De facto, temos aqui um problema que ainda não... aliás, o próprio Presidente o nosso Presidente acabou por referir isto, é algo que nós ainda temos que ter aqui algum cuidado em ver como é que nós vamos fazer isto. Uma das nossas propostas, que é aquela que é feita em várias localidades, há um primeiro cartão, que é dado para uma residência, há um segundo cartão, que tem um valor diferente ou não, em conformidade com aquilo que o município... Depois o terceiro e o quarto cartão, aquilo já começam... Tem que ter, digamos, um pagamento diferente e ser analisado de forma diferente. Eu recentemente fui a Lisboa e estacionei num sítio que tinha muitos lugares àquela hora vagos, e depois, ao olhar para as viaturas, vi que elas todas tinham um autocolante no vidro, e eu percebi, eu aqui não devo estar bem, e se ficar aqui muito provavelmente vou receber aqui uma coima. Que é isso que tem que acontecer em Vila... Sim, mas é isso, só para concluir, mas é isso que tem que acontecer na Vila de Sesimbra, que é que quando alguém que não tem o cartão, não pagou, e há um lugar destinado a residentes e não tem lá o dístico, que neste momento é um dístico, como nós sabemos como é que ele é produzido em impressora e é facilmente adulterado ou alterado. O sentimento que eu tive quando fui a Lisboa terá que ser obrigatoriamente o sentimento daqueles que estacionam de forma indevida na Vila de Sesimbra. Eu aqui não estou bem, tenho que estacionar noutro sítio. Neste momento não é possível e temos este problema, daí, digamos, por vezes, os constrangimentos que são criados e são sempre, e por vezes há muitas solicitações para a intervenção das forças da GNR que não têm capacidade, chegam lá, vão autuar toda a gente porque ninguém está em conformidade. Isto é difícil. Vereador, desculpe só interromper. Vou desligar o telefone aqui. Não.
só esta questão também, para além da questão dos técnicos, dos colaboradores de Emparque terem informação, não é por dística, é por matrícula, portanto, o dística é uma mera formalidade, porque é matrícula. Há uma segunda vantagem, se pode chamar vantagem, que é, vamos supor, e a Câmara não tem esse controle, e aliás já tentámos isto com o Emparque, que há sempre aqui esta questão da proteção de dados muito à mistura, que é o Francisco Luís, grosso modo, portanto, e só aqui exemplificando, vai solicitar à Câmara Municipal o cartão de residente. Mas se a viatura que ele apresenta tiver dívida no sistema, não é emitido o cartão de residente enquanto não houver o pagamento de uma dívida, que é uma dívida à operação. É como a água, outra coisa qualquer. Portanto, ou seja, nós neste momento já tentámos aqui com o Emparque, até nesta operação em que somos nós que emitimos cartões, eles que têm estes dados, ver se havia aqui algum procedimento. A jurista da Emparque também tem muitas reservas, como as nossas, em que eles transmitam os dados relativamente às matrículas com dívida à Câmara Municipal. Estávamos aqui a estudar uma possibilidade, que era sermos nós a dizer, olha, esta matrícula que vai estar, digam-nos só se tem dívida ou se não tem dívida. Pronto, há aqui uma série de questões que, do ponto de vista jurídico, é preciso limar. Mas trazia esta segunda vantagem, de facto. Quer dizer, há uma viatura que neste momento, ou porque mudou de residência, ou porque passou a trabalhar em Sesimbra, tem um contrato de trabalho e pede agora um cartão de profissional. Não faz sentido, se tiver 10.000 euros aquela pessoa, se tiver o mesmo titular, a mesma viatura, o mesmo proprietário, neste caso, tiver uma dívida ao sistema, à operação, não faz sentido ter, obviamente, o cartão sem haver uma liquidação dessa mesma dívida. Pronto, mas era só esta nota. Já agora deixem-me só dizer, e sem querer desvirtuar a discussão, que é sobre um ponto específico, apesar destas duas nuances que eu coloquei, dos dísticos e do acordo para o Mar da Califórnia, nós também não nos podemos esquecer, e acho que isto é à margem, não querendo desvirtuar, volto a dizer, o grande desafio, e não é um desafio de Sesimbra, é da área metropolitana, é que a malta retire carros de circulação. Não é? A partir do momento em que estamos a dar enfoque ao Serviço Público de Transportes Rodoviários, com frequências, com qualidade, com horários, a ideia é, de facto, que nós possamos retirar carros à circulação. Eu percebo que não é fácil olha, se calhar para qualquer um de nós, os 7, a gente está aqui a falar, todos sentados na cadeira, isso é impossível, quer dizer, a gente não pode, amanhã queremos ir aqui, ou estamos em serviço e em funções, mas por exemplo, para trabalhadores que têm horários fixos, que se tiverem em oferta, a um preço que é, neste momento, eu diria, pulverizado, não é? Face àquilo que se pagava há 2 anos ou 1 ano e meio atrás, face àquilo que será a oferta do ponto de vista da qualidade do serviço público e as frequências, é um incentivo e é um trabalho que nós devemos caminhar. Quer dizer, não se deve caminhar exclusivamente para dar resposta às necessidades que nós temos, que também temos e reconhecemos todos nós sabemos, portanto, independentemente das nossas posições, que é falta de estacionamento, e diga-se, passagem, falta de estacionamento para determinados períodos do ano. Mas o caminho deve ser mais na promoção do transporte público do que propriamente aumentarmos. Quanto mais resposta nós formos dando, isso era aquilo que se discutia há dias na Assembleia, não é? Da água, dos resíduos e tal. Quanto mais oferta nós vamos dar de estacionamento, mais estamos a impulsionar que também possa não ser utilizado o transporte público. Bom, sem querer desvirtuar a discussão. Vereadores. Não querendo divagar muito, porque, como disse há pouco, já divagámos sobre muita coisa, recentrando aqui a discussão, em relação a esta última questão da eventual questão dos profissionais e da questão dos 15 ou dos 35 euros, é algo, como é óbvio, temos que amadurecer as ideias, perceber como é que as coisas podem ou não funcionar. Lembro-me que aqui há uns anos atrás também fizemos a proposta para haver uns parques de alguma forma na periferia da vila, que permitiriam, articulando isto com, neste caso, a concessão, poder, porque pode ser atrativo para um funcionário que chega de manhã e sai ao fim do dia. Aliás, os carros é o investimento que nós menos utilizamos. A maior parte do tempo estão parados. Utilizamos de manhã e às vezes ao fim do dia.
às vezes pelo meio do dia. Bom, nas férias, se calhar, utilizamos muito, mas é um dos investimentos, bem vistas as coisas, em termos racionais e económicos, que nós menos utilizamos, nós particularmente, não é? Portanto, utilizamos de manhã e depois utilizamos ao fim do dia, pronto, a não ser que andemos, se façamos do carro instrumento de trabalho. Caso contrário, é para as deslocações. Poderia ser atrativo, eventualmente, que, juntamente com o concessionário, arranjássemos aqui um meio caminho. Eu lembro-me, na altura, apresentei essa ideia numa lógica de apoio à piscina de Sesimbra, isto é, numa lógica de que se a caminhoneta vai cheia ou se vai vazia. Se for vazia, se calhar até interessava baixar o preço para ir cheia, porque entre vazia e meio cheia e ganhando alguma coisa valeria a pena. Portanto, aqui é um bocado essa dinâmica, isto é, faria ou não faria ter uns estacionamentos, diria, dissuasores na periferia, na freguesia do Castelo, onde as pessoas pudessem deixar o carro e, efetivamente, o valor, diria, se calhar andaria à volta de uma coisa deste género, e ficariam descansadas e, portanto, teria lá o tempo que quisessem e teria o transporte assegurado pelo pagamento do cartão ou do que se entendesse. E era um pouco esta a lógica. E aí tirávamos, de facto, os carros da Vila de Sesimbra. Claro que no verão não vamos conseguir tirar de cá ninguém, não é? Quer dizer, já percebeu, a pressão vai ser mais que muita. E, portanto, esta questão aqui, como é que se vai gerir a questão dos profissionais, dos comerciantes, dos funcionários da Câmara, porque estamos a falar da distribuição, mas a distribuição é outra realidade, é um problema. Deixaria isto para segundas núpcias, certamente vamos falar disto mais à frente, noutra ocasião. A questão da Polícia Municipal, e como o vereador Francisco disse, e não discordando do que ele disse também, é verdade, pode abranger outras áreas, aliás, dissemos isso, a questão da fiscalização. Uma coisa é ser um funcionário administrativo a fiscalizar, outra coisa é ser uma força policial. São coisas completamente diferentes. Portanto, isto, até para o impacto com o cidadão, há uma diferença substancial. Quer nós queiramos, quer não. Mas a verdade é essa. E, portanto, há outras áreas, de facto, que as forças policiais atuais não conseguem dar resposta e que é importante nós isto é, temos dificuldade em recrutar polícias municipais. Eu não sei se temos. Porque a questão da mobilidade permite-nos fazer isso. Portanto, nós podemos ter cá pessoas com formação, não digo no dia a seguir, mas algum tempo depois, alguns dias, se calhar uns meses depois. Não é assim uma realidade à la longue. É verdade, temos aqui 5 anos. Temos, se calhar vamos ter mais, se calhar vamos ter que prorrogar mais o prazo da concessão. Mas temos tempo para pensar nestas coisas. Isto é, não estamos aqui a pensar numa mega força municipal, policial municipal, mas estamos a falar de algo que faz sentido. Porque a questão da Quinta do Conde, está bem, não há estacionamento na avenida principal, mas há muitas perpendiculares e paralelas onde há estacionamento. Está bem, pronto. Eu passo lá todos os dias e também sei. Há muito estacionamento na Quinta do Conde. Há mau estacionamento na Quinta do Conde, que é outra questão. Isso é outra realidade. E há muita gente que tem estacionamento privativo e não põe o carro dentro do estacionamento onde devia para que efetivamente os outros possam estacionar. Portanto, essas é que são as grandes questões. Agora, não é só na Cotovia também tens problemas de estacionamento, quer dizer, não é só na Lagoa da Albufeira, há problemas por todo lado. Santana, há por todo lado. Queiramos nós, e é essa a questão aqui, é a reflexão sobre se mais dia, menos dia, não devemos chamar a nós essas competências. Porque continuo a achar também isto que o Francisco disse, e é verdade. É um investimento, mas que pode ser rentabilizado. Não é numa lógica de obter lucro, mas é numa lógica de reorganizar o território, de fiscalizar, de marcar a presença. São coisas completamente diferentes. A questão ambiental, a questão da deposição de entulhos nos contentores. Há uma série de questões que uma força policial não é só para a operação do trânsito. É para muito mais do que isso. E, portanto, a questão da dificuldade do corpo de fiscalização administrativo, que de facto está vocacionado para a área das infrações urbanísticas, não é? E outras... Essencialmente, poderia estar desperto, aliás, uma força policial municipal estaria desperta para um conjunto muito mais abrangente de áreas. E não quer dizer que andasse todos os dias a fazer fiscalização ambiental, ou que andasse... Mas a realidade é um bocado esta. Eu não me vou perder aqui em grandes discussões, eu acho que é algo que nós devemos pensar e devemos pensar em conjunto o que é que podemos ou não podemos fazer. Porque muitas das vezes as soluções parecem-nos dispendiosas, mas se pensarmos bem, se calhar ainda ganhamos mais do que o que perdemos. E a médio e longo prazo é uma mais-valia. Ter o trânsito ordenado, ter o estacionamento ordenado, fiscalizar outras áreas que não conseguimos fiscalizar agora, se calhar é uma mais-valia. Mas isso sou eu a dizer. Pronto, a economia de escala e de custos, se calhar, vem por aí. Portanto, acho que há aqui algumas questões que devemos pensar nelas, independentemente agora da votação desta questão. Esta não é essa a questão em si. Mas já agora dizer uma coisa, mas é bom que estas questões de concessões venham para nós podermos discutir outras questões. Portanto, isto é,
ao fim e ao cabo acabámos por fazer aqui uma discussão com um conjunto de argumentos sobre uma outra matéria que entronca nesta, que é sensível e com a qual devemos pensar. Portanto, não nos cingirmos apenas a discutir lá o cerne aqui desta proposta, com a qual concordamos, mas que, de facto, é uma realidade que também devemos pensar nela. Sr. Vereador? Ocorreu-me agora, aqui à bancada do Partido Socialista, mas concordam com o estacionamento tarifado? Muito bem. Então agora vamos votar as questões de facto. Muito bem. Não concordo com o estacionamento. Microfone. Não concordo com o estacionamento tarifado indiscriminado. Isso não concordo. Por isso é que eu digo que na Quinta do Conde, apesar das grandes dificuldades que existem, e existem grandes dificuldades, porque conhecemos bem a construção na Quinta do Conde, como é que eu ia dizer, a largura das faixas de rodagem, o passeio e aquilo tudo, e não dá para muito mais. Não dá para muito mais. Concordo com não indiscriminado. Não concordo. Então, Todos nós concordamos que o estacionamento tarifado é uma ferramenta de ordenamento também. Exatamente. Desde que seja nessa perspectiva do ordenamento do trânsito. Por muito, e aqui a questão da Vila de Sesimbra, mesmo conhecendo muitas de outros locais, aqui em casa própria, apesar de toda a questão que se levantou à época, hoje toda a gente reconhece que é uma ferramenta fundamental do ponto de vista. Por exemplo. Eu aí não sei. Mas só dizer uma coisa. Mas às vezes são questões de momento. Mas na Quinta do Conde, contrariamente à Vila de Sesimbra e a outras áreas, não gosto muito da expressão, mas é um pouco isso, embora a Quinta do Conde tenha vida própria. Tem muita vida própria, tem muitos serviços, tem muita atividade, tem muita pujança, mas não deixa de ter uma característica, não é bem a segunda habitação, mas não deixa de ser um dormitório. De uma parte não deixa de ser tem vida própria, mas tem uma grande, em que as pessoas saem de manhã e regressam à noite. É isto que acontece. Muitas delas têm parqueamento interno dentro das suas frações. Na Vila de Sesimbra isso não existe. Portanto, se há desordenamento, por outro lado temos o quê? Temos a Vila de Sesimbra com aquele problema do envelhecimento da população e que os filhos têm que dar apoio. Na Quinta do Conde também há pessoas com idade e os filhos também têm que dar apoio, não é? Portanto, mas a realidade do estacionamento é um bocadinho diferente. Portanto, são estas realidades que precisam de respostas diferenciadas. E, portanto, agora é assim, concordo com o estacionamento tarifado, desde que ele sirva para ordenar, como o Presidente disse bem, o trânsito, não sirva como instrumento de financiamento só. Porque há aí autarquias que é tarifado para todo lado e mais algum é como uma lógica de financiamento encapotado. Com isso eu não concordo. Não é? Não é o nosso caso, até não, os valores são aqueles que são conhecidos no Sim, não, mas eu não estou a dizer isso. E aliás, parte até reverte para IPSS, não é? Sim, mas eu não estou a dizer isso. É uma parte significativa que reverte diretamente para IPSS. Há respostas à implementação de concessões tarifadas e algumas até de empresas municipais que visam apenas e só recolher fundos, ponto final parágrafo, em zonas que não faz sentido nenhum aplicar o estacionamento tarifado. Não é de todo o caso. E acho que toda a gente percebeu que é necessário, até pela uma tipologia de uma vila como Sesimbra, independentemente daquilo que é a sua estrutura demográfica, está aqui concentrados serviços. E os serviços estão feitos não é para a dimensão demográfica da Vila de Sesimbra, mas para a dimensão demográfica turística. E para haver isto, eu sei que às vezes não é fácil colocar isto, na última alteração que não foi alteração, portanto foi aqui a regularização, que foi passagem daquelas zonas de moradores, de residentes, para mistas. Eu recordo-me, e estou a dizer isto porque ele, se vir, com certeza não vai desmentir, porque falei logo e foi daquelas pessoas que levantou logo uma série de celeumas e hoje reconhece que, de facto, do ponto de vista comercial é ótimo. Foi a Rua da Cruz, onde estava a fiscalização, aquela Rua da Cruz. A Rua da Cruz passou para a zona mista. A zona mista é a zona mais cara, é o tarifário mais caro. Portanto, é para desincentivar, de facto, as pessoas a estacionarem nas zonas que são de residentes. E é para possibilitar que não se estacione sem fiscalização. Portanto, pelo menos o aviso está lá se a pessoa incumprir. Hoje os residentes, que se calhar daqui a algum tempo diziam, bom, agora vieram tarifar para se poder estacionar, hoje agradecem que sejam zonas mistas, não é? Portanto, porque desincentiva, de facto, ao estacionamento indevido. Pelo menos em parque passa lá e põe o aviso. Mas nessa rua, eu recordo-me logo do Snake Park Formiga, o Vítor Formiga, quando veio logo falar comigo e disse, pois e tal, e agora os funcionários e tal. Agora não, agora percebo que do ponto de vista de rotatividade, quer dizer, isto também há aqui uma habituação. É muito mais vantajoso os clientes que vão lá, que se pagam uma refeição 10, 15, 20, 30, seja o que for,
Se gastar 1 euro ou 2 euros em estacionamento não é nada e tem o estacionamento ali à porta. Não é? Portanto, isto também, já agora dizer, isto foi uma discussão que vem existir também, porque estamos aqui e, como diz o América, é bom que estas coisas venham para nós próprios discutirmos sobre temas que são importantes para o Conselho. Não me chocaria nada, para além da Quinta do Conde, que se estudasse aquilo que o vereador há pouco referiu, na Lagoa da Albufeira, que a Câmara tarifasse aquele parque, pelo menos na época alta. Aquilo é um crime. Nós, já agora dizer isto, nós não temos trazido, e já há alguns anos, também por dúvidas jurídicas que foram colocadas. Vocês recordam-se que aquele parque estava, pelo menos na época do verão, levava-se aqui uma proposta, havia uma proposta em reunião de Câmara para cedência aos serviços sociais, certo? Há um entendimento jurídico neste momento, quer dizer, vale o que vale, mas nós também não queremos, nenhum de nós quer estar a cometer nenhuma irregularidade, de que a Câmara tem pouca legitimidade, ou é duvidosa legitimidade, que nós possamos atribuir. Vamos lá ver. O parque foi feito por nós, mas o solo não é nosso. É do Estado. Do Estado. Não é? E há estas dúvidas que nós possamos atribuir. Vá lá, Tucura, mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, associativa, que possamos atribuir. Há dúvidas. Não estando no domínio privado municipal, estando no domínio público, seja ele municipal ou seja ele da Administração Pública Central, o que fazia sentido era haver uma lógica de concessão, que pode concorrer também uma empresa associativa. Mas a verdade é que aquilo é um crime, porque são autocaravanas que lá estão semanas inteiras, é a malta que estaciona lá e depois vai acampar e fica lá estacionado. Portanto, a rotatividade até da praia não são as pessoas coitadas da Lagoa da Albufeira, que se calhar ninguém vai lá meter o carro, porque as pessoas coitadas estão em casa e vão a pé e têm o estacionamento, mal ou bem, têm o seu estacionamento e bem, né? Às vezes até tem muita gente, obviamente, a estacionar lá, em cima dos passeios e troca o passo, porque de facto tem sido atrativo. Mas não era descabido que fosse tarifado. Não era descabido nesta lógica de promover a rotatividade, não no estacionamento de curta duração, mas de média duração. Pelo menos para evitar abusos. Porque se nós lá formos, se passarmos durante o verão, há garantidamente 20, 30 lugares que estão lá ocupados durante 15 dias. Não é? Não é? Portanto, muito bem. Então agora vamos à votação da matéria de facto. Facto e de direito, é assim que se diz? Matéria de facto e de direito. Podemos votar o ponto 1 e o ponto 2. No fundo, se tem contrato de concessão, portanto, reposição de equilíbrio financeiro enviado à Assembleia Municipal e início do procedimento da terceira alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito, publicitação, aprovação. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3 e 4 penso que é mais pacífico. Ponto 3, volto a fazer aqui meia-culpa, que deveria ter vindo aqui por uma gafe dos serviços da DE, deveria ter vindo pelo menos às últimas reuniões de Câmara, veio agora detectamos? É uma boa pergunta, mas eu também não... O valor nosso... Não, mas há o valor que os encarregados de educação pagam está fixado por portaria. Não. Mas era 1 euro e qualquer coisa, se a minha memória não me falha. Mas eu penso que o governo também estava a falar, nós basicamente pagamos 1 euro e 5, assim. O nosso. Pronto, o que é certo é que nunca é a mesma empresa. Portanto, a proposta é que seja aprovada, ratificado do despacho do relatório final, adjudicação, minuta de contrato e designação do gestor do contrato, com a adjudicação à Gertal S.A. Não havendo questões? Não? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o último também, há pouco falei um pouco sobre ele, Centro Comunitário da Quinta do Conde, doação da parcela designada por M, cita na Quinta do Conde, aditamento à escritura de doação, no essencial é estarmos a prorrogar 5 anos para... Sim, prazo de construção até 5 anos, ou início da obra até 5 anos, penso que é assim. Se não iniciar, pode reverter, obviamente, para a Câmara Municipal de Sesimbra, portanto, que era o prazo que já estava pulverizado neste momento. Foi a própria Segurança Social que detectou, no quadro da candidatura do Pares.
quando a ação industrial é uma figura do Código Civil. É quando eu construo algo, quando eu construo uma coisa minha, numa propriedade que não é minha. Pronto. E acabava por... Sim, que era beneficiado era a Câmara. Mas... Mas aqui a questão não é essa. Mas é condição de candidatura. Aqui era a condição de candidatura. Se não tivesse essa escrita, que a gente era limitado a Sim, então, mas isto é um enquadramento, isto é, imagina que não detectava uma coisa desse género. Claro, tem que mostrar a propriedade eventualmente e há de haver um registro na conservatória a dizer para que fim é que aquilo que foi doado Não, tem ou não. e está doado ao centro comunitário, só que tem uma cláusula resolutiva. De reversão, sim. De reversão. Pois, Sim, exatamente. claro. Mas tem que ser, obrigatoriamente, a Segurança Social. Claro, então tem que ter a propriedade. Tem que ter a propriedade. Como é óbvio, isso faz sentido. Muito bem, não havendo mais questões, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Finalizamos a nossa reunião. Agora sim, as boas festas para todos. Eu não sei se, provavelmente, a publicitação já será depois do Natal, garantidamente, que agora vai ter que ser editado, contrariamente àquelas que são em direto, mas, exatamente, acho que em nome de nós todos, a Felícia não está cá, mas também em nome dela, acho que temos que desejar um feliz 2021, pelo menos diferente daquilo que nós tivemos em 2020, para melhor, mas cá estaremos todos ainda para o que der e vier. Muito bem. Ata minuta, esqueci-me, aprovada também. Muito bem, então a todos até dia 6 de janeiro, se não nos virmos.